Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Adão e Eva, fruto da criação de Deus. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Como eu sempre digo e sempre vou falar neste lugar, toda honra, toda glória e todo louvor e majestade pertence ao Deus que fez o céu e a terra, e que estamos aqui mais um dia porque Ele assim permitiu. E quando Ele não quiser que nós estejamos mais aqui, é porque Ele já nos enviou para outro lugar. Não é porque Ele nos parou, é porque Ele nos enviou para outro lugar para continuar a obra. Por isso, honras e glórias somente para Ele, para o Deus que fez o céu e a terra. Nós vamos ler aqui em Gênesis, para pregar dentro deste tema de mensagem que é Adão e Eva, fruto da criação de Deus. Gênesis capítulo 1, do versículo 24 a o 31, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: a criação dos seres viventes. O tema é Adão e Eva, fruto da criação de Deus. E a Bíblia diz assim: e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse Deus, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai-a, e sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se mova sobre a terra. E disse Deus, e eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, de toda a terra, da árvore da face da terra, do fruto de árvore da semente, por se voamos para mantimentos, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e eis que muito bom. E foi a tarde e a manhã e o sexto dia. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado toda a sua obra de suas mãos, ao sétimo dia ele assim descansou. E Deus assim tinha tudo feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara os seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. Adão e Eva, fruto da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, criou os animais existentes tanto no mar como no ar ou na terra. Criou todas as coisas para a sua glória e obra de suas mãos, assim fez todas as coisas. Criou o homem e a mulher, para que assim pudesse viver junto e constituir família. E Deus assim os abençoou e disse: multiplicai-os e frutificai sobre a terra, enchei a terra e dominai ela. Mas alguma coisa interferiu
naquilo que Deus priorizou para que o homem e a mulher viesse a ser perfeito diante dele. E é aqui que eu vou dizer para você: o homem e a mulher foram fruto da criação de Deus. Deus o criou com imagem e semelhança sua, mas houve uma intervenção, houve uma interferência na história, aonde entra um autor que não foi convidado, mas entrou sem ser convidado. A Bíblia diz, Deus disse primeiramente a ordem: não tocai na árvore proibida, não tocai na árvore da ciência do bem e do mal, que delas o dia que tocares morrerás. O dia que comeres delas, certamente morrerás. E eles morreram, porque alguém entrou os enganando. Alguém que não foi convidado, mas veio sem ser convidado. É sempre assim. Tu vive a tua vida, eu vivo a minha vida, mas tem sempre aquele que não é convidado, é o intrujão, que quer tomar conta da tua e da minha vida, e não consegue tomar conta nem da dele direito. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que Adão e Eva foram fruto da criação de Deus. Deus os criou para ser perfeito, Deus os criou para ser diferente, Deus os criou com o livre-arbítrio de escolha entre a sua caminhada de trajetória de vivência sobre a face da terra. Mas de repente chegou um, conforme eu falei para você, um decaído. O nome dele se chama Lúcifer, mas veio incorporado no corpo da serpente para se tentar enganar. E ali começou toda a história. A Bíblia diz que Deus deu a ordem: não toque na árvore da ciência do bem e do mal. Então somente ele chegou e veio no corpo da serpente, induzindo Eva, dizendo: não, certamente se comeres não morrerás. Deus falou, mas isso não vai se suceder. E eu digo para você, uma ordenança dada da parte de Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. O que passa disso é procedência maligna. Mas o que acontece? De repente ele entrou e induziu Eva, e Eva tão somente tomou da árvore e assim comeu daquele fruto proibido e deu para o seu esposo. E tão somente ali começou o andamento de uma outra história, que não foi a história que Deus queria prescrever para o homem e para a mulher, mas de repente pela desobediência, de repente por ouvir a sedução da voz da serpente, desobedeceram a Deus. E tão somente aquele que deixou a ordem, ele voltou para ver a sua criação. A Bíblia diz que Deus tão somente ao voltar, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles já tinham cometido o ato, que Deus tinha deixado a ordem que não era para poder assim tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Era uma ordenança de Deus, tinha que ser obedecida, não podia ser desobedecida. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus, e na sequência você vai saber o que aconteceu. Tão somente Deus, vindo do seu céu de glória e vindo de lá, ele tão somente foi fazer uma visitação a Adão e Eva, fruto de sua criação. Deus os criou para ser perfeito, Deus os criou para ser diferente e espirituais, homens de Deus, homens separados, homens e mulheres, para poder assim fazer a diferença. Mas tão somente eles tinham morrido, não numa morte física, mas numa morte espirituais, dos quais que Deus falou: o dia que comeres, morrerás. E tão somente o que aconteceu? Deus chegando naquela hora e chamou Adão pelo nome. É o que eu olho e eu acho mais lindo, que quando Deus chama o homem e a mulher, ele chama pelo nome, ele não chama pelo apelido, ele não chama o homem e a mulher de uma coisa de qualquer jeito, ele chama do jeito, com o nome que você tem prescrito ali na sua certidão de nascimento, aquele nome que foi dado pelo teu pai e tua mãe e que foi registrado nos céus. O nosso Deus nos conhece, e ele chama Adão, chamou pelo nome: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Deus conhecia, Deus sabia onde ele estava, mas creio eu que ele estava dando uma oportunidade para Adão. Ele estava dando uma oportunidade para que Adão viesse a se arrepender.
Então somente ali, a Bíblia não diz, isso é um pensamento meu. Eu estou dizendo. Então somente quando ele se apresenta e se apercebe, porque o pecado faz o homem se esconder. O pecado faz a mulher se esconder. Dentro de um tempo, porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto o Senhor vem revelando. Então somente ali eles se apresentaram, tanto o homem como a mulher. E Adão falou: Senhor, Deus, eu me escondi porque estava nu. E quem te disse, Adão, que você estava nu? Eu comi da árvore proibida. E ambos nossos olhos se abriram e vimos que estavam nus. Então somente dali começou todas as coisas. E Deus tão somente chamou a responsabilidade, disse: eu nos vos chamei e nos vos falei que não viesse a comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque fizeste isto, Adão. Primeiramente a cobrança foi no cabeça. Cobrança veio logo no cabeça. E Adão: Senhor, a mulher que tu me deste, não acusou a Deus ainda. A mulher que tu me deste me enganou. Ele não segurou, jogou para Deus e jogou para a mulher. Aí Deus olhou: mulher, por que tu fizeste isso ao teu marido? E a mulher: Senhor, a serpente me enganou. Aí Eva foi mais sábia, ela não acusou a Deus, mas jogou logo direto: a serpente me enganou. A Bíblia não diz, mas creio que Deus foi lá na serpente: serpente, por que tu fizeste isso? Aí a serpente olhou: Satanás deu uma proposta maior e melhor. Deixei ele entrar em mim, eu fiquei todo encapetado. Ah, é? Então a serpente, então a sentença vem para os quatro. Homem, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Mulher, tu terás partos com dores. Serpente, tu rasterás e comerá pó. Satanás, do ventre desta daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. A Bíblia diz que Deus assim não destruiu o homem e nem a mulher, mas permitiu que eles continuassem vivendo. Permitiu que eles continuassem com os seus momentos de vida, mas deu um tempo determinado para eles. O tempo determinado de vida que assim Deus deu para Adão e Eva foi só aquele tempo. O tempo deles passaram, tiveram filhos, dos filhos tiveram filho dos filhos. Eles morreram e assim foi dando um andamento a gerações e mais gerações, até chegar os tempos de hoje. Os tempos dos quais, que antes de chegar até nós, houve um cumprimento primeiro, que Deus assim falou. Nasceu Jesus Cristo, para se cumprir a palavra que diz: do ventre desse daqui nascerá um que esmagará a tua cabeça. Jesus Cristo nasceu, fez a sua obra sobre a face da terra, e após cumprimentar a obra, morreu, ressuscitou, foi aos céus, e após assim estar assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, e a profecia de Joel vem se cumprindo, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E logo após, o Evangelho veio e chegou até nós. E após o Evangelho chegar, é tudo aquilo cumprimento desde o início do que Deus fez, falando e prometendo através de Adão e Eva, fruto de sua criação, dizendo e deixando o andamento dos seres humanos, para que continuasse a vir na história. Mas eu digo para você uma coisa: Deus os criou para que viesse a louvar e glorificar o seu nome. Ninguém vem em vão sobre a face da terra. Ninguém vem em vão nesta vida, nem os animais. Nada surge do acaso. Nada acontece porque tem que acontecer. Acontece porque Deus permite. Acontece porque Deus quer. Porque o dia que Ele não quer, não acontece nada. A Bíblia diz em Eclesiastes, dizendo que há um propósito para tudo e para qualquer resposta que Deus quiser dar. Se Ele não quiser, não dará nada.
Olhando a Bíblia nos mostra de dois seres celestiais palestrando acerca de um homem. Nós olhamos inúmeras passagens. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava sendo acusado por Satanás perante Deus, e Deus ali justificando aquele homem: não é este um tição tirado para mim do fogo? Então somente aconteceu a mesma coisa com Adão e Eva. Após eles decaírem, tu acha que o inimigo não chegou a acusar? E Deus: não, Adão e Eva é fruto da criação minha, formado em imagem e semelhança minha. Eles desobedeceram, vai ter a sentença, porque aquele que semeia vai colher aquilo que está semeando. Ninguém ficará impune, cada um tendo a sua. E tem mais um detalhe: a Bíblia diz assim, que do pó nós viemos, e ao pó nós retornaremos. Dizendo a Bíblia, dizendo mais à frente assim: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Agora um detalhe importante: para quem tu está preparando a tua vida? Para Deus ou para Satanás? Porque já lá no início, Deus falou para a serpente, que simbolizado é Satanás, este miserável do inferno, que vem dos quintos dos infernos, para querer te atribular e me atribular, e para que nós não venhamos a ter a visão dos céus, porque ele vem cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem que veja a glória de Deus. E observando a Bíblia, Deus falou um detalhe importante, que é: tu rasteirás e comerás pó. Do pó nós viemos, e ao pó nós vamos retornar. Você quer ser tragado por Satanás para te levar para o inferno? Ou você quer ser tomado por Deus para ser levado aos céus? Somos nós quem decidimos para quem será a nossa vida. Quando Deus uma certa vez chegou para um homem e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Tu rasteirás e comerás pó. Deus falou isso para a serpente, e depois falou para Satanás, dizendo que nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Jesus Cristo nasceu, vencemos através do nome dele, mas se não perseverar até o fim, nós não chegaremos ao céu. O segredo está na perseverança. Deus entende até a nossa fraqueza, Deus entende até o nosso caimento. Quando o apóstolo estava caído, estava fraco, e ele pediu para que o mensageiro de Satanás viesse a se desviar dele, e Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. E mais à frente ele começa a testemunhar: o que eu quero fazer eu faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. E aí você sabe muito bem da história. Nós temos a natureza humana, a nossa natureza humana está em nós. Por isso nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus venha se prevalecer em nossa vida. Adão e Eva, após ter pecado perante Deus, eles ali tiveram que também perseverar para continuar servindo ao Criador, para continuar servindo a Deus. Como o irmão prova isso? Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra do Senhor, onde seus filhos viam exemplo nos pais. Se os pais sacrificavam a Deus e davam a Deus o que era de direito, para poder continuar em comunhão, para continuar perseverando em ligação direta com Deus, vão fazer a mesma coisa. E a Bíblia diz que Abel só oferecia o melhor para Deus, mas Caim não oferecia o melhor, e ficando inveja com seu irmão, porque Deus falava diretamente com ele, não falava tanto assim com a sua vida, ele tirou a vida de seu irmão, para que o filho chegue também a mesmo grau e venha chegar a ter um contato com Deus diretamente. Ele olha para os pais para poder ter exemplo. Abel olhava para o seu pai Adão, Abel olhava para a sua mãe Eva: se eles fazem, eu vou fazer também. E assim eles faziam.
para continuar, porque a ordenança foi, para Adão foi, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento, e para a mulher foi, tu terás parto com dores. Eles continuavam perseverando, eles continuavam oferecendo adoração a Deus, continuando buscando ao Criador, e já era num módulo diferente, não era como antes. Eles tinham que sacrificar a Deus, tinha que sacrificar até a sua própria vida, perseverando em oração ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus assim criou todas as coisas, mas o melhor Ele fez, o homem e a mulher. Aí tem sempre aquele invejento que vem sem ser chamado, entra sem ser convidado. Tu querendo ou não querendo, se Deus não tiver na tua vida, quem está é Satanás. Mesmo sem você saber, caminhando para o abismo, mas não sabe que está indo. Os únicos que te podem mostrar o caminho da luz e o endereço dos céus estão na casa do Senhor. São eles que pregam o Evangelho, são eles que anunciam, e são eles que têm o Espírito Santo, assim como nós, para vos dizer que o caminho para ir para os céus é através de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas Adão e Eva, fruto da criação de Deus, Deus os fez para isso. Por isso que Deus imediatamente não os destruiu, mas Deus tão somente deixou a sentença. Cada um terá a sua sentença. E o inimigo achando que ia ficar por ali mesmo, Deus deixou a história dando andamento. Nós só estamos vivenciando hoje aquilo que Deus deixou lá no início chegar até o ano de 2005. Porque a Bíblia diz que os tempos, os dias, Deus contava tudinho. Deus tem desde o primeiro dia até o final que vai acabar todas as coisas. Mas o segredo está na perseverança. Só tem uma coisa que Deus não infringe no homem e na mulher, é o livre-arbítrio de escolha. Aquilo que você escolhe, a quem que você quer servir, isso Deus não interfere. O cão não, já vem interferindo. Tu querendo, não querendo, sai entrando e sai arrochando tudo. Por isso que a Bíblia diz assim: vigiai, orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. As coisas se discernem espiritualmente. Quando Adão e Eva morreram naquela hora, morreram foi espiritualmente. Morreram espiritualmente. E o que aconteceu? Logo mais à frente, morreram fisicamente. Mas o principal de tudo, eles perderam foi a visão. E era necessário, para continuar tendo a visão, tinha que sacrificar. Tinha que perseverar até o fim. E tem mais, detalhe: Deus os vestiu. A Bíblia diz que já que eles já viam que estavam nus e que começaram a ficar com vergonha, Deus chegou lá e vestiu os dois. Aí você vê um monte de gente aí querendo andar pelado. Deus não está nesse negócio não. Tem uns que até inventam assim: não, praia de nudismo, vamos voltar à época de Adão e Eva. E Deus permitiu voltar? Deus permite alguém voltar no tempo? Deus não é aquele que volta atrás. Aquilo que Ele faz é prosseguir, e prosseguindo conhecer ao Senhor, sendo diferente. Por isso que a Bíblia diz: não vos igualeis com aqueles que vivem conforme as trevas, porque vós sois da luz. E observando a Bíblia, naquela hora não tinha alfaiate, naquela hora não tinha uma costureira profissional para fazer uma roupa. Quem foi que fez? O próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus chegou e o vestiu e deixou a ordem: daqui para frente é ralação. Do suor do teu rosto tira sustento, você vai ter parto com dores, a serpente vai rastejar e vai comer pó, e em breve nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. E por isso tem chegado até os dias de hoje. E o que Deus quer mais? Você pode até se perguntar assim: mas o que Deus quer mais?
Os tempos são abreviados por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos. Tu está ouvindo nesta hora, tu pode até pensar, por que Deus não faz logo a destruição total? Tem escolhido ainda que precisa ouvir o Evangelho. E você é um. E tem mais. E tem a missão que você tem que cumprir. Não adianta nem querer fazer que nem Elias. Foi para a caverna, tira minha vida, pronto, acabou. E Deus já quer morrer? Não fez nada ainda? Tem muito deserto para você andar ainda. Levanta e anda, porque a jornada é muito longe. Aleluia, glórias a Deus. Adão e Eva entenderam o recado. É verdade, não tem jeito. Vamos ter que continuar levantando e andando. Perdemos o paraíso, já não vamos estar mais no paraíso. Agora é ralação mesmo. Vamos ter que trabalhar para poder conseguir as coisas. E assim foi. Tiveram filhos, filhos dos filhos, e Deus foi dando o andamento da história. Se você for ver do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que por diversas vezes, e tem mais detalhe, antes de eu entrar nessa passagem, Deus deu conhecimento a Adão, o conhecimento das palavras, que tão somente Deus falou para Adão assim: você vai colocar nome em todos os animais. Em todos os animais. Ele colocou o nome um, nome outro, nome. Só dá o nome quem tem conhecimento de palavras. Quem não tem, não pode dar. Como um certo pregador disse: quem tem, tem. Quem não tem, vai buscar para ter. Então uma coisa eu quero te falar nessa tarde. Adão e Eva foi fruto da criação de Deus. Deram um andamento. Ficaram sobre a face da terra, mas de repente eles também partiram, morreram. Veio outra geração, e aí foi vindo, e Deus destrói geração e mais geração, deixa mais outra geração vir. O justo fica, aí começa a encher a terra de novo, aí vem outra geração, e aí vai. Mas por que Deus foi destruindo de geração em geração e foi deixando só poucos? Os poucos que ficavam eram aqueles que perseveravam nas ordenanças de Deus, é aqueles que perseveravam na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você pode observar o detalhe, que são poucos os que observam a palavra do Senhor, os que se dedicam pelas Escrituras, os que se dedicam por aquilo que Deus deixou escrito. Principalmente quem está enquadrado em alguma coisa, aí não vai se dedicar mesmo na leitura, porque a palavra vai sempre cortar. Porque do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus vem sempre condenando o pecado. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus vem sempre condenando o homem que procura os seus próprios caminhos. Por isso, muitos até dizem assim: não, nem tudo é o que está escrito. Aí o cão chega para Jesus e fala: está escrito, Jesus. E o outro diz: não, nem tudo é o que está escrito. O cão quer dar uma de pregador. Jesus reprova ele e diz: tu não tem chamado. E nem adianta inventar, porque só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, não maneja. Mas se quiser, vai buscar, que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Mas sabe o que acontece? Fazei discípulo e enviai. Cadê? É medo. É detalhes e mais detalhes. Jesus Cristo, quando veio, ele sabia muito bem que Adão e Eva eram fruto da criação de Deus. Ele sabia que por um homem entrou o pecado no mundo, e por outro havia de um pecado sair. E verdadeiramente ele veio e cumpriu aquilo aos quais Deus determinou para ele. Ele cumpriu. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro o pecado saiu, que foi através dele. E o único meio de você se livrar do pecado e estar puro diante de Deus é aceitando a Jesus Cristo. Não existe outro meio. Não existe outra solução. Não existe outro caminho e nem atalho, a não ser o caminho do nome e o sangue de Jesus. Se não buscares o nome e o sangue de Jesus, nunca chegarás aos céus. Nunca. Não adianta querer buscar o nome do anjo.
Não adianta querer buscar o nome de Gabriel, nem de Miguel. Não adianta buscar o nome de ninguém. É no nome de Jesus. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, nenhum outro nome há dado entre os homens, nos céus e na terra, aos quais importa que sejais salvos, a não ser o nome de Jesus. É um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus nos purifica. O nome, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Observamos a Bíblia, observando a palavra do Senhor, observando os profetas, aqueles que te são enviados. É para o teu próprio bem, é para a salvação da tua alma, para que você venha ter consolo em Deus. O único meio de se chegar ao Criador é aceitar o plano da salvação. Porque Adão e Eva, eles assim pecaram diante de Deus. Deus os perdoou, mas deixou a sentença, porque semearam, vão ter que colher. Semearam o pecado, então colheram o pecado. Pecado da morte. A Bíblia diz, aquele que peca, morrerá. Morrerá. Então, observe e vá até o fim. Mas irmão, pequei agora. Tem jeito ainda. Bota o teu joelho no chão, ora a Deus, e Deus te perdoará. Clama o nome e o sangue de Jesus, porque o nome e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Enquanto a vida, a esperança de salvação. Agora, passou desta vida para outra, meu filho, pode esquecer. Se não foi salvo, do outro lado não tem como se salvar. Já tem que partir daqui para lá salvo. Se não partir daqui para lá salvo, não adianta nem querer inventar, fazer que nem um rico. Fazer que nem um rico. Jesus contou essa parábola. E Jesus não é mentiroso não, porque todo mentiroso é filho do diabo. Ele contou um sobrenatural. E o rico chegou, Jesus contando essa parábola. O rico chegou para Abraão. Abraão! Ah, ele conhecia Abraão. Detalhe que ele conhecia Abraão. Ele chamou Abraão pelo nome, conheceu de longe. Abraão! E viu um mindinho. Peça que Lázaro molhe a ponta da minha língua. E tem mais detalhes, acho que deve ser linguarudo ele, irmão, porque ele já pediu para molhar a ponta da língua. E disse mais, Abraão, porque eu não aguento esta tormenta. Eu não aguento isso aqui. E Abraão olhou assim, filho, tem como não. Se tu era linguarudo lá em cima, o problema é teu. Mas tem mais detalhe. Nem os que estão aqui podem ir para aí. E nem os que estão aí podem vir para cá. Esquece. Aí ele foi tentar argumentar. Tem mais. Quando estava no seu tempo, não queria ser pregador. Quando estava lá no inferno, ele queria ser pregador. Entendeu? Vou explicar para você. Quando ele estava vivo, ele não queria ser pregador. Quando estava no inferno, aí queria ser pregador. Não tinha mais jeito. Aí começou a argumentar. Abraão, faz o seguinte. Deixa que eu volte lá e avise meus irmãos. Creio que Abraão olhou assim, a Bíblia não diz não, mas o pensamento meu. Abraão olhou assim, filho, agora tu quer ser pregador? Agora não tem mais jeito, tem Moisés e os profetas, se eles não ouvirem eles, tanto mais os mortos que subirem para lá. Tá vendo aí o detalhe? O tempo é agora, a hora é agora, então deixa Deus te usar. Aí fica um montão de mata ministério dos outros, mata profeta, assassinos de profeta. Quantas vezes Jesus falou assim? Quantas vezes eu tenho enviado a vocês os meus profetas e sacerdotes, e vós tenha predejado e matado, e eu quis vos proteger, e vós também não quiseste, e não ouviste aqueles que eu tenho enviado. Duros serão para esta geração, duro será para este povo, porque vai haver cobrança perante Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ou você acha que a gente vem para cá para fazer um showzinho, para dar uns gritos aqui, uns glória a Deus, aleluia, depois fechar a Bíblia e ir embora para casa? A gente vem para cá porque Deus nos deu oportunidade de vida.
Porque uma hora dessa era para mim estar queimando no inferno. Uma hora dessa, tu que está me ouvindo nessa hora, era para tu estar queimando no inferno também. Mas Deus está te dando a oportunidade para ouvir a minha voz, que é a voz de Deus. Porque é Ele que coloca a palavra nos nossos lábios. Se Ele me livrou de dessa treva e me intimou para pregar a Bíblia, a sua luz, eu estou falando para você nesta hora. Quantos que andaram do meu lado por endurecer o coração para Deus, descer a sepultura? Quantos que você também conhece? E a palavra está aí no teu encontro nessa hora dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Adão e Eva, fruto da criação de Deus, tiveram que perseverar até o fim, porque eles também, o pecado tinha chegado até eles, pela desobediência. Quantas e quantas vezes a palavra diz não e você diz sim? Eu não estou dizendo aquele que está perseverando, porque às vezes tu tem a tua fraqueza, mas tu está perseverando, buscando se aperfeiçoar. Eu estou falando aquele que já aproveita o gancho, peca, aí pega uma desculpinha, aí vai lá para não, me desviei por causa de fulano. É porque não permaneceu na igreja, porque não permaneceu na casa do Senhor. Não, tive que ir. Já estava dentro de si, já estava querendo, porque a Bíblia diz que o que está no coração que se expressa para fora. Porque tem aquele que peca, que erra, se enfraquece por causa de alguém, mas continua perseverando. Não, vou perseverar. A salvação vem de Deus, é de Jesus. Esse homem aí, esse miserável não pode me salvar não. Quem vai me salvar é perseverar. Agora tem outro, já aproveita o gancho, ó, sai fora. Aí sabe o que faz? Aí Deus faz isso, coloca o seu gancho para vir pela dor. Pum! E vai tentando puxar, não quer vir? Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Eu não estou falando isso aqui para te julgar, nem para te condenar. Longe de mim isso. Eu só estou falando que Deus dá oportunidade para todos os homens e mulheres. Tem gente que não aproveita porque não quer. Porque nós temos uma natureza humana. E nesta natureza humana, devemos trabalhar em cima dela com perseverança. Porque se nós não perseverarmos até o fim, nós não vamos conseguir também. Não vamos. Porque é uma luta. Uma das maiores lutas que tem, eu pude observar, é contra nós mesmos. Lutar contra a nossa própria vontade. A carne diz, não vai hoje não. Aí o Espírito diz, vai sim. A carne diz, fica aqui. Aí o Espírito diz, não, vai sim. Socorro bem presente na hora da angústia, está na casa do Senhor. Então devemos perseverar a cada dia e observar os mandamentos de Deus. É a palavra do Senhor. Já para Adão e Eva, Deus deixou a palavra explícita, dizendo para eles, gravai, tá bom? Gravar isso aqui. Não toquei na árvore da ciência, do bem e do mal. Eles só conheciam o bem. Eles só conheciam a bondade. Então somente ao tocar naquilo que Deus falou que não era para tocar, começaram a conhecer o mal também. Eles só conheciam o bem. E viram imediatamente que estavam nu. E foram se esconder, tem mais. Observaram que estava nu, se esconderam porque sabia que ia ter cobrança, que Deus deixou a cobrança. Mas Deus até assim, o homem pode ter caído, mas Deus disse assim, o Senhor tornará a levantar. Pode estar fraco, o Senhor faz uma fortaleza. E ainda diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Debaixo da fortaleza e do Espírito de Deus. Por isso, devemos perseverar até o fim. Adão e Eva foram fruto da criação de Deus. E aquilo que Deus permite, Ele não vai sair destruindo logo assim não. Senão Ele destruiria imediatamente Adão e Eva. Mas Ele deixou a ordem. Persevera até o fim.
Que do pó vocês vieram, ao pó vocês vão retornar. E escutaram, né? A serpente vai rastejar e vai comer pó. Se não querem ser janta de Satanás, persevera no caminho. Por que a Bíblia diz que o homem, quando morre sem Deus, ele vai direto para o inferno? O inimigo sabe quando o homem morre sem Deus, então ele vem imediatamente para tragar, porque rasteirá e vai comer pó. Deus disse assim diretamente para a serpente. Então ele sabe quando o homem morre com Deus e quando não morre. Morreu sem Deus, vem imediatamente rastejar e vem comer o pó dele e levar lá para o inferno. Por isso, a verdade não está mais oculta aos olhos de ninguém. Deus está levantando seus profetas e servos sacerdotes para vos anunciar a verdade do Evangelho. Hoje em dia o homem só vai para o inferno se quiser. Até digo sempre isso em meia programação, aquele descontraimento todo, jogando louvor e falando, porque agora tem música para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Então hoje em dia só vai para o inferno se quiser. Até tem alguns que estão dentro da igreja que vai para o inferno, porque está na igreja, mas não sabe nem o endereço do céu. Sabe para onde tu vai? Sei não. Falaram que eu vou para o céu. Mas como é que é o céu? Não sei. Só falaram que eu vou para lá. Não sabe não? Ah, meu Deus do céu. Então eu digo para você, porque quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, está dizendo para pessoas que estão na igreja. Pessoas que estão na igreja. Porque há aqueles que estão separados verdadeiramente das coisas do mundo. E há aqueles que não estão. Vivem duas vidas. Uma evangélica e outra não. Uma crente e outra não. Uma aqui, outra lá, outra aqui. E daqui a pouquinho não sabe nem mais onde está. A essa conversa você já sabe onde a gente vai chegar, né? Mas vamos lá então. Adão e Eva, fruto da criação de Deus, os primeiros seres humanos viventes, imagem e semelhança de Deus. Deus assim os permitiu que viesse a continuar vivendo, mas dentro de um tempo determinado. A mesma coisa a minha e a tua vida. Deus nos permite que a gente venha ao mundo, a gente nasce, papai e mamãe, a gente vai e cresce, fica jovem, adolescente, quer dizer, criança, adolescente, jovem, adulto, daqui a pouquinho ancião, daqui a pouquinho, pum, bate as botas, vai embora. Agora para onde? Se foi com Cristo, vai para os céus. Se não foi com Cristo, vai direto para o inferno. É a palavra, não temos como ocultar isso. Com Deus é céus, sem Deus é inferno, vai direto. Não devemos ocultar isso, porque pelo menos a pessoa já vai sabendo. Tiver lá no hospital, primeira coisa, se cair enfermo no hospital, sabe, eu tenho que me arrepender, senão eu vou para o inferno. Já está sabendo para onde vai. Mas a Bíblia diz acerca disso, desde o início de Gênesis, você acha ali, e chegando até o Apocalipse, vem dizendo do céu e do inferno. E depois da cobrança, lago de fogo e enxofre. Por isso, persevere até o fim. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano e uma missão nesta vida. O que tu tem fica aí. O que vai contar mais tarde é a missão que você cumpriu para Deus. Porque Adão e Eva continuaram cumprindo a missão para o Senhor, multiplicando-os e tendo filho, e cumprindo a sua obra da criação, sujeitando e dominando a terra. A mesma coisa somos nós. Deus permite a nossa vida para que nós venhamos a continuar vivendo, mas cumprindo uma missão para Ele aqui. E depois que assim cumprimos esta missão, Ele nos prepara e nos leva. Ele nos prepara e nos faz a gente partir desta vida para outra. É uma realidade. É uma realidade. Tu pode viver sim, tu pode viver sua vida, ter a sua esposa, ter os seus filhos, ter os seus bens, mas saiba que por todas essas coisas Deus vai te trazer juízo. Deus vai me trazer juízo. Então, dentro deste tempo que Deus nos deu de vivência como ser humano, nós devemos cumprir esta missão que Ele tem na vida de cada um de nós. Cada um. Pode ser o homem mais simples que for.
pode ser a mulher analfabeta, pode ser um homem sem estudo nenhum, mas se tiveres a chama do Espírito em sua vida, e a palavra do Senhor impregnada no teu coração, você vai entender que Deus permitiu você vir a este mundo para cumprir uma missão para Ele. Ninguém vem em vão. Ninguém vem em vão. Mas tem aquele intrujão que não é convidado e vem para querer atrapalhar esta missão que Deus, assim, tem determinado para a vida de cada um de nós. O nome dele se chama Satanás. Esse miserável dos quintos dos infernos, que vem para atrapalhar aquela missão que Deus assim colocou em nosso coração, que é ganhar almas. Bem-aventurados e felizes dos pés do que anunciam as boas novas, e que faz anunciar a paz de salvação. É a missão de todos nós. Todos nós. E depois, não queira ser missionário depois. Não queira ser pregador depois, porque senão vai ser tarde demais. Depois não estou dizendo essa vida não, é lá do outro lado da vida. Fazer que nem aquele rico. Eu quero ser pregador agora, Abraão, deixa que eu vá lá e avise os meus irmãos. E Abraão olhando assim, agora é tarde, meu filho. Agora é tarde, tem Moisés e os profetas, em outras palavras. Neste tempo de agora, se tiver alguém lá no além, eles dizem que é além, mas se tiver alguém lá no mundo dos mortos querendo voltar agora, quem está lá deve estar falando até assim, uma ilustração para que você possa entender. E aí está lá, agora é tarde, meu filho. Tem lá os locutores, os pregadores e os pastores. Se eles não ouvirem aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui. Está ouvindo aí? É agora. É agora. Então quer dizer, a ordenança de Deus, do ide e pregai o evangelho. Tem muitas pessoas, irmão, que têm deixado o evangelho de lado, a ministração do evangelho, para poder ficar enchendo linguiça, para poder ficar falando com algo que não tem nada a ver com o evangelho de Deus. A Bíblia tem tantas coisas boas para se falar. Eles começam a falar coisas que não tem nada a ver com o argumento bíblico. São enchidores de linguiça. Em vez de pregar o evangelho, não prega. O povo já está cansado disso. Já está cansado disso. É cobrança daqui, cobrança dali, cobrança de lá. Prega o evangelho para tu ver só, um evangelho genuíno, para tu ver como é que surte tanto efeito. Porque o inimigo está trazendo um evangelho que não é o de Deus. Você vê que as seitas estão se aumentando, estão se multiplicando por aí, porque a essência do evangelho já tem saído do nosso meio. A essência daqueles que se dedicam pela palavra do Senhor. Tem brincadeira, irmão. Quando eu vejo um pregador que maneja a minha palavra, eu fico de boca aberta. Eu fico assim, ó, Jesus, meu Deus, que maná do céu. Agora, quando eu vejo um enchidor de linguiça, dá até sono. Vai, meu Deus, misericórdia, que é isso? Teu evangelho não me ensina isso daí não. Mas eu digo para você, procure meditar na palavra do Senhor. Todas e todas as vezes eu vou fazer e vou falar isso. Procure meditar na palavra de Deus, que você terá vida. O que alimenta a alma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, persevere até o fim. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e agregue ali para congregar. E depois iremos para a glória. Que Deus possa falar mais forte ao teu e ao meu coração.